Só vou continuar com outro vídeo, porque a memória aqui já tinha até enchido e cancelou. Então, qual que é a ideia de codificar? É quando, por exemplo, eu tenho várias coisas para enumerar e eu uso os códigos para representar aquilo. Então, onde que eu utilizo, por exemplo? Um código de barras, que é para identificar o valor do produto. Nós temos as placas do carro, quando nós usamos os números das casas, é um código. O número do RG, do nosso documento de identidade, é um código, tá? Os números nas camisetas dos jogadores de futebol é um código. Então, é quando eu tenho muita coisa para diferenciar, eu utilizo esses códigos, tá? Então, aqui nós temos algumas imagens, né? O placar de um jogo, estou usando os números para marcar o tempo, estou contando o tempo, mas estou marcando os gols. Então, indicam a quantidade de gols, então eu estou contando. Um cronômetro, que o juiz vai acompanhando o tempo, ele vai medindo o tempo para apitar o final do jogo, tá? Aqui os troféus, que indicam a ordem, né? Quem ficou em primeiro ganha o troféu de primeiro lugar, em segundo de prata, terceiro de bronze, primeiro de ouro, né? E aqui no caso que eu comentei, as camisetas de futebol são numeradas com códigos. Então são tantas que eles vão mudando os números, combinando os números para diferenciar um jogador do outro. Os números também estão presentes ao realizarmos uma compra, ao usarmos o transporte público, ao planejarmos uma viagem e até mesmo ao exercermos nossa cidadania. Então, os números estão por toda parte, certo, pessoal? Como atividade, nós temos aqui atividade, eu quero que vocês façam atividade 1, 2 e 3, tá? Na página 4 e na página 5. A número 1, vocês têm um documento de identidade e tem as seguintes perguntas. No número do registro geral, para que é usado o número do RG? Vocês vão falar se é um código, se é para identificar, se é um número para contar, para medir, tá? A data de expedição. O que é a data de expedição? É a data que foi feito o documento. Uma data serve para quê? Para medir, para codificar, para marcar o tempo, vocês vão pensar aí, tá? A data de nascimento, para que serve? E o número do CPF, tá? Então, vocês têm 4 opções. Para contar, para medir, para codificar, né, que são os códigos, e para ordenar, tá bom? Número 2 tem uma tirinha aqui, do Cascão, do Cebolinha correndo da Mônica, que ela jogou o coelho, tá? E tem um pódio. Então, vocês vão analisar para que são usados os números que aparecem no último quadrinho. E exercício número 3 tem tipo uma etiqueta de um bolo caseiro, de um produto, bolos da vovó. Então, tem algumas informações do bolo aqui, tem uma data, tem um prazo de validade, tem um código do produto, tem as calorias, tem a tabela nutricional informando o que tem de gordura, de carboidrato, proteína. Então, tem vários números. Tem número de documento, CNPJ, número da rua, da casa, CEP. Tem muitos números presentes. Então, pede para vocês identificarem quais são os números para contar, quais são os números para medir e quais são códigos, tá? Então, por exemplo, para contar, vocês vão olhar ali, esse daqui representa contar. Medir, então vocês vão colocar exemplos de números que estão nessa etiqueta, nesse rótulo, que são para medir. E quais são códigos, tá bom? Dúvida é só perguntar, pessoal. Abraço!